O que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Meu Deus. Essa, de longe, foi a sensação que mais me aterrorizou. Olha, eu me sentia completamente imóvel, num desespero do caramba. Eu queria falar, eu queria gritar. Na verdade, eu queria me mexer a todo custo, não conseguia. Tentava gritar, não saía som. Eu tentava me mexer, me sentia muito preso no meu corpo. Parecia que tinha algum peso em cima de mim, algo ou alguém que fazia aquilo. Era desesperador. Quando você volta, a primeira coisa que dá vontade de fazer é gritar. É pedir para alguém que estiver do lado ou estiver próximo, para você poder se reafirmar que você é você, que você não morreu, e o coração tá a mil e tá na garganta, tá quase pulando para fora, e você tá ali sem entender nada, né? Ah, mas o que foi que me prendeu? O que foi que parecia que eu não tinha mais essa força? Parecia que eu ia ficar, sei lá, será que é isso que uma pessoa que tá que tem uma paralisia, será que é isso que eles sentem? Nossa, mas eu achei que fosse ficar assim para sempre. Parece que alguma coisa estava me segurando lá. Seria o quê? O cramunhão? Seria o quê? O diabo? Nada disso. Os cientistas chamam isso de paralisia do sono. Eu já até escutei, eu li em algum lugar que dizia que era porque você se acordou primeiro que o seu cérebro. Eu não sou contra nada do que a medicina diz isso e tal, não sei do que, bababá. Não sou contra nada, nem cientista, nada. Ok, isso daqui é uma coisa assim, eles teriam que dar alguma opinião a respeito, por quê? Porque é uma quantidade imensa de pessoas que passam por isso. Ah, mas é todo mundo, Felipe? Não, tem gente que vai nascer, vai morrer, nunca vai ter passado por isso, não vai entender e vai achar também que é coisa da sua cabeça. Porém, como a quantidade de pessoas que passam por isso é grande, ela não precisa ser médium para ela passar, então você vai ver uma grande quantidade. Então de vez em quando lá aconteceu isso aí uma vez com a tua avó, com a tua mãe, com o teu pai. Ah, mas eles não são médium. Pois é, acontece com um monte de gente. Uma hora ou outra, com um ou com outro. E tem outros que não aconteceu nada. Agora fala pra tua mãe, pra tua avó, pra alguém que você conhece que não é médium, mas que passou por isso, para ele poder falar o que aconteceu com ele para uma pessoa que não acredita em nada disso. E ele vai se sentir como você, médium, se sente. Pois é maluco. Então assim, mas o que é isso então? Não é que eu não acredite aí na situação dos cientistas, nada disso, tá? Isso daí é um ponto de vista. Então assim, eu tenho um outro ponto de vista, até porque eu consegui controlar essa condição. E também eu vou passar para você. E esse que é o mais legal. Então você vai conseguir hoje observar o que é isso, por que está acontecendo, e o que isso tudo tem a ver de por que acontece com você ou só com você. E aí você vai saber que não é só com você, mas quando acontece com você é porque aquilo ali, aquele movimento, aquele processo aconteceu porque algo de você, da sua pessoa, precisava que isso acontecesse, mas precisava dos próximos passos. Por quê? Porque isso daqui é um processo, essa paralisia que você sente é um processo de outra coisa. Por exemplo, se hoje acontecer isso daí comigo, eu vou até gostar. Para você ter uma ideia, mas é uma sensação terrível. Para mim também foi aterrorizante e não aconteceu uma vez só não, e aconteceu muitas e várias vezes. Já fui atrás disso, mas o nome que eu colocava quando eu pesquisava, isso faz muito tempo, né? A internet ainda estava começando, então assim, não tinha muita pessoa para você recorrer nem nada, e aí eu colocava assim, fiquei preso no meu corpo. E aí ninguém conseguia assim responder, por que eu pesquisava daquele jeito? Porque era o jeito que eu me sentia. Então, mas parecia mesmo que eu estava preso no meu corpo, parecia mesmo que nossa, eu nunca ia sair dali. Toda vez que eu saía daquela situação, eu falava, nossa, meu Deus, muito obrigado. Você me salvou de mais uma morte, quase que eu morria. E não era nada disso, não era quase que eu morria. E aí eu fazia vários acordos com Deus. Nossa, Deus, você me salvou mais uma vez, né? Muito obrigado. E caramba, né? Você me tirou aí de uma enrascada e tal, e não sei do que. Então assim, um monte de gente pensa que foi alguma coisa maligna que te segurou ali, e não é nada disso. Mas como a maior parte das pessoas passam por isso,
e não procuram ir para a próxima etapa desse processo, porque isso é um processo, então é óbvio que o que você tentou se mexer ali, você não vai se mexer, você tentou se mexer, você não conseguiu, você tentou gritar, não saiu nada, às vezes nem sente que a boca, parece que tudo perde força, todos os músculos seus perdeu força e só o seu olho está aberto, o seu olho não está aberto. Deixa eu te falar isso daí, você está enxergando tudo que está no quarto. E é engraçado, porque você está enxergando em 360 graus. Mas ninguém nem consegue ver você dessa maneira. Quem está na sua casa, quem está dormindo do seu lado também não vê que você tem isso. E você jura de pé junto que aconteceu alguma coisa ali, que, né, algo que estava te prendendo e tal, e não foi nada disso. Então por que a outra pessoa não acredita? Porque, por exemplo, quando aconteceu várias vezes comigo. Então teve uma vez assim que aconteceu, e aí a minha esposa estava na cozinha. E aí nessa hora, nesse momento, eu sei lá o porquê, eu estava com o lençol assim, até aqui assim, ó. Na verdade eu sei porquê, porque eu tinha medo mesmo. E aí eu tava com o lençol até aqui assim, ou seja, tava coberto, acho que só tava um pedaço da testa aqui e tal. E eu tava lá. E eu tava pedindo muito socorro. Tava pedindo. Falei, meu Deus, manda alguém para me salvar, para me ajudar. Eu não posso ficar nessa condição. E eu percebia que era muito tempo já. E ali eu já tava cansado de gritar, então ali eu recorri a não mais gritar, mas pedir um socorro, vamos dizer assim. Aí a minha esposa falou assim pro meu filho: Adrian, vai lá dar uma olhada no seu pai e vê, porque eu tô achando estranho que tá dormindo até agora. E aí nisso eu falei, nossa, aí graças a Deus, muito obrigado, meu Deus, e tal, não sei do que. Aí o meu filho chegou até perto do meu pé, assim, e é engraçado como que a percepção fica. Então assim, você sabe de onde vem as pessoas, de qual direção, tudo. E aí quando ele chegou bem próximo assim, ele olhou pra mim e eu, vem, me ajuda, né? Me ajuda, eu tô aqui. Ele falou assim, ah não, ele tá dormindo. Nossa, mas nessa hora eu falei, meu Deus, por que isso daí, Deus, isso daqui ninguém me viu, e agora? Eles vão achar que eu tô dormindo, se alguém sair daqui, aí, se faltar ar. Então eu já ficava colocando empecilhos. Aí, nesse momento, né, eu senti uma presença que tava atrás de mim, né, aí tava no meu quarto, tem uma janela, e aí teve esse alguém, esse ser, mas que ele estava muito tranquilo, né? Chegou ali e falou assim, olha, eu tenho um recado para você. E dali eu já falei, Deus, Jesus, tira essa pessoa daqui. Não deixa não, meu Deus, eu não estou entendendo, não sei por que eu tenho que passar por isso. E ali eu fiquei, e na janela esse ser, que eu percebia que tinha uma energia escura, não sei por que eu percebi isso daí, porque se eu não estou olhando para lá, né? Por isso que eu estou falando, a visão fica em 360 graus. E aí, mas esse ser passou umas coisas assim, falava de uma forma tranquila, uma voz masculina, de uma forma tranquila, e passou algumas coisas que era, é pra você falar pra fulano, tal e tal coisa, e tal. E depois de um tempo, era como se eu estivesse caindo num sonho. Por quê? Porque eu já tava, mas se eu não conseguir falar. Não, mas olha, insiste um pouquinho, fala isso daqui. Eu falei, tá. Por quê? Porque eu já tinha saído do medo, da tranquilidade que aquela voz me passou. Porém, a energia que eu sentia, olha que louco. Eu sentia que a energia era escura. Como é que eu vou falar pra você que eu tô sentindo uma cor? Mas era o que eu sentia. Depois dessa mensagem, era como se teve um estralar de dedos, assim, sabe? Aí eu consegui me mexer, aí eu fui lá, corri, falei pra minha esposa, você não viu o que aconteceu comigo agora? Nossa, meu Deus! Né? Já chamei a minha esposa, na verdade eu me sentei na cama e gritei, Ana, eu tô mexendo aqui minha mão, né? Tô mexendo meu braço, né? Você tá me escutando, né? Então ficou esse papo de doido, sabe? Você tá me escutando, né? Tô, mas o que foi que aconteceu? Eu tava preso aqui, eu fiquei imóvel, eu não consegui me mexer. Aí já falando, chorando, se acontecer de novo e tal. Por quê? Porque às vezes que aconteciam, às vezes era um pouquinho e já parava. Dessa vez, foi pra mim assim, sei lá, se fosse colocar em tempo, eu diria que entre 45 minutos e 1 hora. Então, eu fiquei aterrorizado. Aí eu falei, deixa eu pesquisar. E aí eu pesquisava. Fiquei preso no meu corpo. Eu colocava alguma coisa assim, o que fazer na situação. E nada, nem ninguém falava nada. Por quê? Porque o nome não é esse. Aí, só porque o nome não é esse, as pessoas não colocam dessa maneira. Então, eu descobri que isso daí chama-se catalepsia
projetiva. O seu corpo vai parar inteiro, você realmente não vai sentir nada, vai querer falar, não vai sair voz, tá? Vai querer se mexer, não vai se mexer. Quando você estiver nesse momento, para de lutar. Nossa, filho, tá doido? Não tô doido, você vai ver que isso daqui é um processo, isso daqui é só a primeira parte. Por quê? Porque tem as demais. Então vou te falar que para de lutar, simplesmente para, como se você fosse se entregar. Fica tranquilo que eu sei que a ideia que dá é que, nossa, mas parece que eu vou me entregar para a morte. Eu sei disso daí, por quê? Porque aconteceu, depois que eu tive o estudo certinho disso daí, aconteceu de novo, e aí quando eu falei, vou relaxar agora, quando eu fui relaxar na primeira parte que eu comecei a relaxar, eu pensei que eu tava me entregando pra morte. Falei, não, vou relaxar um caramba, o cara tá doido, a pessoa falou um negócio errado pra mim. Então assim, até testar, eu fiquei num medo absurdo que eu não fiz, tá? Mas aí depois chegou um momento que eu falei, vai ficar acontecendo tantas vezes que eu vou fazer isso daí uma vez. O que é? Tranquilizando agora. Vai tentar se mexer, não vai conseguir. Vai tentar falar, não vai conseguir. Relaxa, solta todo o seu corpo. Vai parecer nessa hora que você está caindo. Ou parece que você está escorregando de você mesmo. Nossa, como assim, Felipe? Então, eu não sei outra maneira de explicar. Mas vai parecer que você vai até bater a cabeça no chão. Foi a primeira vez que aconteceu isso daí, que eu falei assim, eu vou para o segundo passo. Que eu relaxei totalmente, eu pensei que que eu ia bater a cabeça. E aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, caramba, vou cair. Tava sendo que todo torto, porque assim, eu tava desequilibrado de cair do meu próprio corpo. Então, assim, a sensação que dá é essa. E meu corpo saiu um pouco girando, assim, sabe? Do meu próprio corpo, o meu corpo girando. Então, que corpo era esse? É outros corpos. Mas, enfim. E aí eu saí assim, com a cabeça aqui, né? Saí assim e caindo assim. Aí, quando eu falei, agora eu vou cair, vou bater a cabeça. Coloquei a mão na cabeça assim. Aí eu vi que o meu corpo deu uma flutuada. E quando eu já saio de frente assim e tal, quando eu me deparo, o meu corpo ali deitado. A primeira parte que eu vi do meu corpo foi a minha canela. Mas olha, eu fiquei assustadíssimo. Nossa, mas na hora voltei pro corpo e já com taquicardia, né, esse cansaço e tal, falei, caramba, mas dessa vez, como eu estava preparado, porque eu comecei a estudar sobre experiência fora do corpo, projeção astral, eu já estava mais, pelo menos, com uma base maior teórica, não prática, porque eu nunca tinha ido para esse passo. E aí eu entendi o seguinte, a pessoa também me falou a respeito de que tipo assim, mas se você tiver com muito medo e você nem quer ir para o próximo passo, o que você faz? Uma coisa simples. Pensa na sua língua, dentro da sua boca mexendo. Só como se você quisesse sentir a ponta da língua no céu da boca. Como se você estivesse coçando a ponta da língua no céu da boca. E aí você vai voltar. Aí, lógico, né? Depois disso, você vai para o próximo passo. Sem ficar desesperado. Para não precisar voltar com taquicardia, né? Para não precisar voltar assim, abismado, assustadão, aterrorizado. Não. Você vai pensar na pontinha da língua, mexendo no céu da sua boca assim, E aí daqui a pouco você vai ver que você vai se sentir mais no seu corpo, daqui a pouco você está se mexendo de novo. Você fala, nossa, eu tô aqui de novo. Então assim, para quem não quer chegar no segundo passo, nos próximos passos que você vai precisar dar, pode fazer isso. Pensa na ponta dos dedos da mão e na ponta dos dedos dos pés. Pensa mesmo. E como se fosse um roçando no outro assim, Que já você vai voltar para o seu corpo e vai estar tranquilo. Outras, né, no meio do desespero, algumas vezes que eu voltava assim com mais rapidez, era quando eu chamava o nome de Jesus. Eu chamava o nome de Jesus e o negócio era papum. Nossa, mais rápido. E aí depois eu falei, caramba, é só chamar Jesus que ele já vai me ajudar ali. Sendo que aconteceu tantas vezes que calejou. Quando eu chamava Jesus era como se fosse em vão. Eu já chamava com medo do tipo assim, será que ele vai conseguir me ajudar? Então, né, era um chamado assim. Então, para não precisar isso daí, pensa você mexendo os dedos, as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Mas o mais forte mesmo é a sua língua mexendo dentro da sua boca. Você vai rapidinho, você não vai nem para o passo 2.
Por quê? Porque o passo 2 é relaxar e deixar mesmo. Parece que você vai morrer e tal. Confia, você não vai morrer. Ah, mas parece que eu estou saindo do meu corpo. Você vai estar saindo do seu corpo. A loucura é essa, você vai estar saindo do seu corpo. Ah, Felipe, mas puxa vida, isso daí não é errado? Não, isso acontece com todo mundo, com uma diferença. Tem gente que nunca vai sentir essa saída do corpo. Tem gente que nunca vai ter essa paralisia. Só isso. Mas por quê? Porque quando o corpo físico dorme, a sua consciência, ela precisa achar outro veículo, que é os outros corpos. E aí ela sai. A diferença é que você viu a saída. Se você tivesse acordado, né? Acordado é o sentido que eu vou usar aqui. Acordado do outro lado, você ia ver que parecia que você estava no sonho, mas você estava lúcido nesse sonho. E aí você consegue controlar, inclusive, o sonho. Ou consegue falar com alguém que já morreu. E aí você está consciente que aquela pessoa já morreu. Você vai falar, fulano, você não já morreu? Ele vai falar, já, mas não é bem assim. Ele vai ter uma conversa mais ou menos nesse sentido, não é isso? Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso. Então, mas para não deixar esse vídeo longo, vamos terminar essa parte do preso, parece que está preso no corpo. Então, preso no corpo você não está. Ah, eu comecei a sentir, tô com medo do caramba. Pensou na ponta da língua, nas pontas dos dedos se mexendo, você vai voltar com naturalidade, sem precisar ficar com taquicardia nem nada. Você não vai morrer nem nada. Felipe, por que seria legal eu deixar o processo completo? Chegar no passo 2, 3 e assim por diante. Por que seria legal? Para que você perca esse medo quando isso daqui acontecer do... O que é? Lembra que eu falei? Isso não acontece por acaso. Por que aconteceu com você? É porque alguma coisa é, por exemplo, vamos dizer que o ente querido da sua família, eu vou colocar nesse sentido, tá? Ele morreu. Você vai descobrir que ele não morreu. Você vai sair do seu corpo. Essa pessoa muito provavelmente também tá doida para falar com você, você tá louca para falar com ela. Essa pessoa vai te dar um recado, vai falar com você, de repente vai passar até recado para você falar para outra pessoa. E você vai estar tão consciente quanto tá aqui agora, como se a gente estivesse conversando. Você vai lembrar de tudo, você vai voltar pro corpo, pum, e quando você acordar nesse corpo, nesse veículo do corpo físico, você vai lembrar e vai falar, fulano de tal. Eu vi o seu pai, sua mãe, o seu tio, o seu filho e tal, não sei do que, falou pra me falar isso e aquilo. Pra você não cair no erro do tipo a outra pessoa olhar pra você igual doido e falar, ah, sei, por que ele não falou comigo em vez de ter falado com você, né? Então, e aí você é médium e aí tem toda essa questão. Então faz o seguinte, quando a outra pessoa vier toda na emoção, aí você fala tal coisa pro meu pai, tal coisa pra minha mãe, tal coisa pra minha avó, tal coisa pra minha tia e tal, não sei do que, não, vamos conversar eu e você, entre eu e você. Vamos matar nossa saudade aqui, eu e você. Beleza, matamos a saudade e tal, não sei do que. Ah, eu falo um negócio pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pro meu cachorro e tal, não sei o que. Falo. Sendo que você vai ter que me falar alguma coisa que a outra pessoa sabe que só ela saberia e que eu não sei. Você vai começar a usar a tua inteligência. Por quê? Ah, porque é ruim ser observado e olhado como se você fosse o doidão, o esquisitão, sabe? Chega disso. Né? Os médiuns hoje em dia não pode mais ser visto assim como destrambelhado, né? O esponjão que tá toda vez tá avoado ali, não aconteceu nada, a pessoa tá meio avoada, fica falando que vê extraterrestre, essas paradas doidas e tal. Sai dessa questão. Ó, amigão, se você não fala nada pra mim que seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó não saiba, ou só eles sabem e que eles vão ter certeza, se você não falar isso daí pra mim, eu não vou te dar o seu recado. Aí ele vai ficar procurando alguma coisa. Me fala alguma coisa. Sei lá, tinha alguma coisa, um bichinho especial que você tinha quando você tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa muito doida. Tem tal coisa, tá bom. Vai lá na outra pessoa, pegou o recadinho. Vai lá na outra pessoa e fala assim, seu filho quando tinha uns 3 anos, ele tinha um carrinho, uma motoquinha e tal, tinha, todas as crianças tinham, tá? Mas o dele, vocês trocaram a parte da frente, colocou uma cor tal coisa e tal, não sei do que foi, como é que você sabe? Então, ele me falou. Agora, se não tiver nada disso e tal, não sei do que, você, para. Não tinha isso? Não tinha isso. Tá bom. Tenta ver com alguma outra pessoa, um pai e a mãe, mais próximo ali. Tinha isso aqui? Não tinha. Todo mundo tá falando que não tinha. Aí você vai falar, tu quer dizer que eu sou doido, não é mesmo? Não, calma. Vai acontecer de novo. E você também consegue provocar essas saídas do corpo consciente, tá? Mas a gente vai falar em outro vídeo, beleza? Porque tá gigante já. Mas calma. Numa próxima oportunidade, você vai conseguir falar com essa outra pessoa de novo, porque você saiu do corpo, foi até lá na dimensão que ele tá e tal, não sei do que. Vou falar bem por cima mesmo.
Aí você foi lá e ela, fala tal coisa. Fala nada. Você falou que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Motoquinha lá na frente, tinha um negócio, um adesivinho prateado e tal, e não tinha nada disso. Ah, então é porque eles não se lembram. Então me dá alguma coisa que eles lembram, caramba. Fala alguma coisa mais, não sei do que. Ah, beleza, tal, não sei do que. Por quê? Porque senão você não fala. Pra quê? Pra você também não, né? Porque depois de um tempo eu criei uma outra, um tipo de uma casca, vamos dizer assim. Mas que eu vou falar só em outro vídeo. Vai ficar aqui porque esse vídeo tá enorme. Preso no corpo, você nunca vai ficar, Felipe, se eu sair do meu corpo e eu não conseguir voltar. Porque aí é que tá. Ou tem algumas pessoas que só viu a volta. Ela ficou sendo magnetizada pro corpo dela, como se ela fosse bater cabeça com cabeça, ou fosse entrar dentro do corpo dela, ou fosse cair. Parece que ela tá caindo de uma montanha, de um prédio, de alguma coisa, e pum, quando vê ela faz assim, ó, pum, na cama. É quando você tá voltando. Mas eu não lembro. Então, você não lembra, né? Não lembra como foi a sua volta e nem viu o seu telhado, nem nada daquilo, porque você estava em outra situação, mas você voltou. Você vai sempre voltar, obrigatoriamente, sempre vai voltar. Não tem como eu sair e ficar lá fora perdido? Não tem como. Por quê? Obrigatoriamente você vai voltar por um sistema que acontece no corpo, tá? Você tá em alfa, beta, teta, delta e tal, não sei do que, aí volta e vai para beta de novo, porque você vai entender o ciclo do sono, tá? E por isso que às vezes você acorda, uma hora ou outra, acorda só para se virar, virou e tal, não sei do que. O seu próprio sistema ele vai fazer isso daí. O seu corpo vai sempre puxar o seu espírito, sempre. Felipe, eu ouvi dizer que tem um cordão de prata e tal, que é uma energia. É uma energia. Por isso não é um cordão. Não vai vir ninguém com a tesoura e vai fazer assim, e vai desligar você do seu corpo físico. Então, todos esses medos, eu bati primeiro neles, porque meu medo era de morrer. Ai, meu Deus, aí vou morrer e tal, não sei do que. E, enfim, pra quem tem medo do espírito, tem medo de morrer. E esse era o meu medo. Então, assim, primeiro eu bati em todos os medos, mas, meu Deus, mas isso aí não é perigoso, não. Pensa numa pessoa cagona de tudo, era eu. O médio esponja, o mais destrambelhado, o medroso de tudo. Eu era assim, tá? Mas já foi, é passado. Agora eu tô voltando aqui no presente para falar para você o seguinte: já passei por isso, você pode ter passado por isso também. Não se sinto louco, não se sinto diferente, é isso mesmo. Mas meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas não sei do que, não acreditam em mim. O problema é deles. Que tal de você começar a se conhecer e parar de ficar observando o que o outro de fora acha, se é real, se não é real. Você não vai precisar provar para ninguém, você não vai, naturalmente você não vai conseguir provar, tá? Não por esses tempos. Mas pode ser que a sua avó venha falar para você, fala umas coisinhas do seu pai ou da sua mãe, você vai lá e fala para ele, então, foi sua mãe que falou, né? Se acredita, se não acredita, é isso aí. Se acredita é isso, se não acredita, é isso também. Então, enfim, no geral, eu sei que ficou muita coisa e olha que eu escrevi algumas coisas aqui para não esquecer, mas que a gente vai precisar falar mais algumas coisas aqui em outros vídeos. Por quê? Porque isso daqui é um assunto extenso, isso é um assunto que me aterrorizou por muito tempo e eu não gostaria de ser uma pessoa que estou aqui hoje, equilibrado, tranquilo e de não poder ajudar nesse sentido. Então, assim, o meu pior medo era um dia pode ser que eu me acorde e não me acorde. Pode ser que eu tente me mexer e não consigo, que eu fico preso e o pior, não vou conseguir falar isso daí pra ninguém, que eu estou ali, eu tô te escutando, eu tô te vendo e tal. Por quê? Porque era isso, eu escutava as pessoas não vinham. Eu tentava gritar, não saía. Olhava, os outros não me olhavam. Ainda chegava perto de mim. Meu, cara, eu tô aqui, quase que... Mas não consegue falar, não consegue se comunicar. E meu grande medo era esse. E aí, quando você sabe que você não precisa ter medo disso, dá um alívio, você tira um peso das costas e você observa e fala assim, caramba, então é bom eu investir em me conhecer para eu saber lidar com qualquer uma dessas coisas que pode acontecer. Vai acontecer com mais facilidade ou com mais vezes com médiums, tá? Mas e com outra pessoa que não é médium? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas por quê? Porque tem um porquê, tem um sentido, tá? E aí é óbvio, eu vou dar um spoiler, né? Por exemplo, a pessoa tá lá, é o pai da menina,
vai lá e não é médium, não sente nada, nem aqui no físico ele sente, não sente nem o amor dos outros. Mas de repente, um belo dia, ele vai se paralisar, ele sai do corpo dele e aí vem a mãe dele e fala assim para ele: já é a segunda vez que você fala para sua filha que é para ela abortar o bebê, né? E você com a baita de uma saudade, né? Papabá. Fala mais umas coisinhas, solta mais umas coisinhas e fala assim, ó, não fala para ela dessa vez, apoia ela, tá? Não deixa ela fazer esse aborto não, ajuda ela aí para ela não abortar esse bebê e tal. Eu não tô falando aqui contra aborto contra ninguém, tá? Calma, é só uma história que existe. Aí ele entende aquilo lá e às vezes ele volta pro corpo, lembra, e a maioria das vezes não lembra de nada, mas acorda com um sentimento e uma vontade imensa, um impulso de ir lá e falar para a filha: filha, estou aqui do seu lado, não aborte, não faça isso. Por quê? Porque o bebê, inclusive, pode ser alguém que já esteve aqui, uma pessoa tão amada, né? Mas a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Beleza? Deixa eu parar por aqui. Se ficou faltando alguma coisa, coloca aqui nos comentários e a gente dá continuidade nesse mesmo papo. Se inscreva no canal, manda para um amigo aí que às vezes já teve algumas conversas meio esquisitas, que você achou que ele era louco, alguma coisa do tipo, ou para as pessoas que ficaram presas no seu próprio corpo, ela vai entender que não ficou presa, que não foi o cramunhão, que não foi uma cordinha que parece que deixou ele todo imobilizado, ou que ele ia perder os movimentos, ou que ele ia morrer, mas Deus deu mais uma chance para ele. Não é nada disso. Isso daqui é uma outra condição e que a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Coloca aqui nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!